A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ao que interessa, né? Segundo Reis, capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Todos acharam? Amém. Vamos começar no primeiro versículo até o 3, para darmos uma introdução, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós dependemos inteiramente da tua graça. Por isso nós pedimos a unção poderosa do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a tua palavra faça aquilo que deve ser feito em nossas vidas, Pai. Opera e fala no nosso coração e nos ajuda a compreender, assimilar e a botar em prática na nossa vida para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Aqui nós vemos fazer uma introdução desse general chamado Naamã, que era comandante do exército do rei da Síria, homem com estratégias de guerra incrível. Ele era um homem respeitado, admirado pelo próprio rei da Síria, porque através desse homem Deus dera vitória à Síria. Olha só, não era de Israel esse homem, era o inimigo de Israel, hein? E através desse homem Deus dera vitória à Síria. E a Bíblia relata que ele era o herói da guerra, porém leproso. Ninguém é perfeito, né? E relata que quando eles foram e atacaram Israel, trouxe cativo uma menina e ela ficou a serviço da sua mulher. E essa menina, lá na limpeza da casa dele, falou: se meu Senhor estivesse em Jerusalém na frente do profeta, ele seria curado. Que coisa, né? Um homem admirado na Síria, respeitado pelo rei, admirado, honrado, um homem que com certeza, se não todos, pelo menos a maioria, gostaria de estar no lugar dele, invejavam ele, um homem temido pelos inimigos. Quando falava o nome de Naamã, os inimigos tremiam, porque ele tinha uma estratégia: chegava e aniquilava e trazia vitória para o rei da Síria. Esse homem tão poderoso, tão tremendo, quando ele chegava em casa, quando ele tirava a sua farda, as suas condecorações de general, as suas medalhas de herói, a lepra era visível. E quando muitos queriam no lugar dele, aquela menina, pelo que ela quer dizer mais ou menos aqui, ela falou assim: Deus me livre de estar na pele desse homem. Quando muitos invejavam e admiravam, ela falou: Deus me livre de estar na pele desse homem. Você vê que coisa interessante, como que a vida é? Como que é? Na vida, tudo tem dois lados. Você já
sabem disso, óbvio. Tudo. Por um lado, todos respeitavam, faziam festa, homenageavam, aplaudiam, e do outro a menina, a empregada dele, escrava, dizia: Deus me livre, e está na pele desse homem, distância de mim. Que coisa, não? Que coisa. O homem era uma coisa lá na batalha, na cidade, mas em casa era outra coisa. Até a empregada e a distância dele. Muito bem, esse é o plano de fundo. Volta um pouco agora a sua Bíblia. Vamos a 2 Samuel, capítulo. Eu só vou deixar em aberto aqui, não vamos ler porque tem coisa que a gente fica lendo, não vai dar tempo. Vamos a 2 Samuel, capítulo 11, fala de um rei tremendo, poderoso, chamado Davi, que no capítulo 11, esse rei, segundo o coração de Deus, o famoso salmo, o cantor de Israel, esse salmista tremendo, se cometeu adultério com Batseba. Presta atenção. Capítulo 11, ele comete adultério com Batseba. E como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, esse homem que cometeu adultério teve que chamar o marido dessa mulher que estava na guerra, um dos seus homens, um dos seus comandantes na guerra, para tentar encobrir o seu pecado, fazer com que ele deitasse com a sua mulher. E esse homem não fez. Embriagou esse homem e falou: vai para casa, descansa, depois você volta para a batalha. Esse homem não fez, até o ponto que ele manda uma carta pela mão desse homem para o seu comandante, o seu general Joabe, que está na batalha, e diz: coloque ele na frente da área mais perigosa e deixa sozinho, deixa morrer, que ele tem que encobrir o seu pecado. E assim foi feito. E a notícia veio: morreram alguns homens e o rei, e Urias também está morto. Muito bem, então ele pega a mulher para ele agora. Presta atenção, um homem que tinha quantas mulheres ele quisesse. Quantas? 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Ele podia escolher. Ele era rei. Agora ele toma essa mulher. Você está compreendendo o pecado como ele é? Agora, por causa dessa situação, esse homem que se deixa levar por este pecado, o pecado entra na sua casa. Ou seja, nós estamos lidando com o mundo espiritual. Ele dá uma habilitação para o mundo espiritual entrar na sua casa, através do adultério. Ele estava no lugar errado, na hora errada, porque era para o rei estar na guerra e o rei estava no palácio. Era para ele estar batalhando, porque o povo estava na guerra, mas ele estava descansando. Ele infringiu todos os princípios. Ele abre as portas para o pecado e habilita no mundo espiritual essa entidade maligna para entrar na sua vida. E entra que ele comete adultério, em cima do adultério comete um assassinato, toma a mulher para si, e agora está estabelecido o pecado na sua própria casa. Era um homem que, como Naamã, invejava, aplaudido, reconhecido, temido, porém dentro de casa era um leproso. Vocês estão entendendo? Era um homem que tinha tudo, que todos admiravam, porém dentro da sua própria casa ele estava destruído pela lepra do pecado. Agora não é mais uma lepra na carne, agora é no pecado. E por causa disso que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Um dos seus filhos, Amnon, comete um incesto com sua irmã. Vocês percebem o que é isso numa família? Absalão, seu outro filho, com outra mulher, vê tudo aquilo e guarda no coração a vingança. Olha que a destruição começa na família. Esse rei, esse homem que é rei para o
o povo de Israel. Na sua casa ele tinha que ser um pai, um esposo e um amigo, que ele nunca foi. Nunca foi um esposo, nem um pai e nem um amigo. Um homem que era tudo fora e dentro nada, destruído completamente. Ele deveria chamar Aminon. Meu, o que você fez? Que loucura é essa? Corrigir esse filho, repreender esse filho. Ele não o fez. Deixou para lá. Uma filha destruída, um filho destruído. Absalão guarda isso no coração. Como diz o ditado, né? A vingança deve ser comida um prato bem frio. Ele lá guardou, deixou passar, baixou poeira, marcou uma festa. E nessa festa foi lá o filho, foi Aminon. Ele embebedou Aminon e o matou. Um filho comete um incesto, uma filha destruída, e o outro filho mata o que cometeu o incesto. Vocês estão percebendo a destruição? Não? É uma cadeia, é uma sequência. Esse homem que deveria ser um marido exemplar, porque era um rei exemplar, era um rei respeitado, deveria ser um marido respeitado, deveria ser um pai honroso, deveria chamar os seus filhos, deveria ter uma conversa com os filhos. Eu compreendo que não é fácil ter um relacionamento muito íntimo com os filhos, porque chega uma idade que é terrível. Eu sei disso, que eu tenho. Não é fácil. Você tem que passar por cima de tantas coisas, você tem que deixar tantas coisas para lá, você tem que fazer cada coisa que você nunca imaginou na vida, para poder chegar perto do seu filho, para o seu filho abrir um pouco o coração para você, e ele está cheio de ansiedades, ele está cheio de dúvida, ele está cheio de desejos, de sonhos, mas não compartilha com os pais. Vocês perceberam isso já ou não? Ele compartilha com o de fora, ele ouve o conselho do de fora. Se o pai vai falar, na ouvida, é quadrado, não entende nada, é complicado. Eu sou pai, eu passo por isso também. Tem que fazer uma manobra para conversar com os filhos, tem que fazer cercar de todos os lados, tem que pisar em ovos, é uma coisa terrível, mas nós temos que fazer. É tua responsabilidade, minha responsabilidade, o que acontece na tua casa e na minha casa. Você não tem para quem passar essa responsabilidade. Sabia disso? Davi não tinha para quem passar. Ele era tudo aquilo, o homem segundo o coração de Deus. Eu fico só imaginando o homem que era aplaudido por Israel, e em casa era um leproso, não conseguia administrar a sua família. Agora ele tem um filho que comete incesto, uma filha destruída, um filho que mata esse que cometeu incesto. Absalão mata Aminon e Absalão foge. Mas Absalão reúne uma parte do povo e vem contra o seu próprio pai. O pai nunca tomou uma posição, agora o filho toma uma posição contra o pai. Vocês estão entendendo a habilitação maligna, como que ela não tem limite, ela não para, ela não cessa, ela continua fazendo estragos. E agora Absalão vem com um exército e avisa o Davi: Absalão, teu filho, armou um exército e vem contra você. Ele tem que fugir para não enfrentar o próprio filho. Ele nunca sentou com o filho para conversar, ele nunca foi amigo do filho. Agora ele tem que fugir do filho, porque ele não conhecia o coração mais do filho. Ele foge, e nessa fuga o exército vai se encontrar num vale, e o Joabe, o seu general, fala: rei, o senhor fica aqui agora, porque o senhor não pode estar nessa guerra, é teu filho, deixa que nós vamos resolver. Ele falou: cuidado, preserva a vida de Absalão, deixa comigo, esse cara que está fazendo tanto mal para Israel, deixa comigo. E Absalão, andando no seu muro, diz que enrosca com a cabeleira muito grande numa árvore com espinho e fica pendurado. E o servo vem correndo, o soldado: olha, ele está pendurado lá. Ele falou: e o que você fez que não matou? Ele falou: sou doido de matar filho do rei. Você está louco? Ele falou: então deixa comigo, dá 3 flechas aqui. Foi lá e matou, atravessou
manda um recado para o rei: está morto. Tem que eliminar o problema desse jeito. Elimina o pecado, não fica alisando o pecado. E agora a família desse rei tão maravilhoso tem o incesto, o filho morto, o próprio irmão, e agora o próprio filho que se levantou contra o rei também é morto. Uma família totalmente destroçada. Vocês percebem o que é isso, não? Uma família arrebentada, porque um homem não soube cuidar, não soube ser pai. É fácil ser pai? É fácil ser pai. Você sabe o que o teu filho anda fazendo? Sabe? Só para você pensar, não precisa responder, por favor. Você sabe o que seu filho, sua filha faz? Eu sei que muitas vezes nós podemos ser surpreendidos. Isso não é novidade nenhuma, absolutamente. Nós podemos, mas nós devemos nos esforçar, pelo menos para saber o que é que o nosso filho está fazendo, com quem o nosso filho está andando, o que está acontecendo, porque o inimigo não perde tempo, ele está trabalhando. Se você não consegue, ele vai dar um jeito de conseguir. Vocês entendem isso? Se você não consegue ser amigo, Davi perdeu a oportunidade de abraçar seus filhos, de ter abraçado Aminon, de ter abraçado Tamar, sua filha, de ter abraçado Absalão. Falou: vem aqui, vamos conversar, vamos parar esse negócio de ser rei. Eu quero ficar um dia com vocês, eu quero gastar um tempo com vocês, eu quero saber como é que vocês estão, o que é que vocês estão fazendo, com quem vocês estão andando, o que é que vocês pensam, como é que estão as coisas. Nunca teve isso. Eu sou um rei muito importante, eu tenho muitas questões importantíssimas para resolver, que pertencem à realeza, e não tenho tempo. Uma hora porque a gente bate no papo. Ficou muito caro essa falta de tempo. Nós estamos aqui, uma igreja, e se nós não prestarmos atenção, o inimigo se anda dentro da nossa própria casa. Não adianta você ser um homem respeitado no seu trabalho, admirado e respeitado com seus amigos. Não adianta você ser importante, ocupar cargo na igreja, se você não está cuidando da tua família. Deus nunca pediu isso para você. Consulta a palavra de Deus. Deus nunca pediu isso para nenhum de nós. Antes a família. Se está tudo bem com a família, então vai, seja respeitado, seja admirado, seja querido, aonde for. Mas se não for da sua casa, esquece. Tem pessoas que não vê a hora que chega amanhã para trabalhar, para fugir de casa, não vê a hora que vai para a igreja para ficar aliviado, porque senão vai ter que enfrentar os problemas dentro de casa. Só que você faz, desfaz, e você tem que voltar para a sua casa, e o problema está lá para ser resolvido. Ninguém vai resolver por você, e nem Deus vai resolver por você, porque você é responsável. Deus te dá capacitação para que você resolva. Presta atenção: o fato de você estar na igreja 7 dias por semana, isso não quer dizer nada, muito pelo contrário, é preocupante. É preocupante, alguma coisa está destonada, está acontecendo. Se você está fugindo de alguma coisa, de alguma responsabilidade que você não quer encarar, então presta atenção. Assim como Naamã, Davi foi esse homem que não cuidou da sua família, nunca sentou com seus filhos, nunca quis saber. No fim ele teve que ver toda essa desgraça acontecendo na sua casa e não pôde fazer nada, chorar e chorar, e nada pôde ser feito, porque ele negligenciou. Presta atenção em uma coisa: Jesus, quando conta uma parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele fala de 3 parábolas, e uma delas é da dracma perdida. Quem conhece? Quem se lembra? Todos, né? Muito simples. Ele fala que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu quantas? Uma. Essa mulher é um exemplo para nós. Presta atenção: as coisas mais importantes da sua vida
Você não perde no seu trabalho, você não perde fora com os amigos, no seu clube, no seu relacionamento, e nem tampouco na igreja. Você perde dentro da sua casa. Essa mulher perdeu a dracma dentro da sua própria casa. Quem sabe, algum de nós já perdeu a dracma do respeito dentro de casa? Já perdeu a dracma do relacionamento com os filhos, outros até com a esposa? Quem sabe já perdeu a dracma da alegria, do amor? Quem sabe já perdeu essas dracmas, estão perdidas dentro do seu próprio lar? Você já não consegue mais administrar, perdeu e foi deixando para lá, porque eu não consigo resolver, é muita coisa, eu estou com a cabeça quente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que realmente fazer, porque eu tenho que manter a minha casa, eu tenho responsabilidades. Sim, claro, todos temos, mas você está perdendo as dracmas dentro da sua própria casa e não está conseguindo encontrá-las mais. Não tem mais a comunhão, não tem mais o relacionamento, não tem mais a alegria, não tem mais o amor. Você simplesmente tem uma casa para ir. A família ficou tão distante, as coisas acontecem e você é o último a saber de tudo. Por que falar para você? Por quê? Analisa. Você está perdendo dracmas, coisas importantes dentro da sua própria casa e não está conseguindo resolver. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele foi perdendo dentro da sua própria casa, e ele nunca conseguiu encontrá-las, e isso foi acumulando, isso foi habilitando o mundo espiritual, e a desgraça foi entrando, porque com a falta das dracmas vem a desgraça, porque o lugar está vago, faltou a comunhão, vai ter que ter alguma coisa a preencher, faltou a alegria, faltou a paz, faltou a comunhão, faltou o relacionamento, faltou o respeito dentro do lar. O diabo entra enchendo essas lacunas com as suas sujeiras. Davi perdeu. Como é que está o teu relacionamento com a tua esposa? Por favor, pense. Com os teus filhos. Como é que está? É o que Deus espera de você? Se Deus te pedir conta hoje, está tudo bem? Eu não estou falando de você com Deus, porque isso é um engano. Nós achamos que estamos bem com Deus e o resto não é engano. Nós temos uma responsabilidade e Deus vai pedir conta para nós daquilo que está nas nossas mãos. Não foi o que Jesus disse? Para um homem deu quantas moedas para negociar os talentos? 5, 3 ou 2? Quando voltou, não pediu conta? Ou você acha que não vai pedir conta para você e para mim? A tua família é a única coisa que Deus vai primeiro pedir conta da tua família. Depois, em sequência, a paulada vem em sequência. É para nós atentarmos. Não seja negligente como Davi foi. O homem segundo o coração de Deus se perdeu dentro da sua casa, com seus filhos, com suas esposas. Se perdeu. Não seja esse homem. Toma como exemplo. Fala, eu não quero ser esse homem. Eu quero acertar a minha vida. A dracma que perdeu aquela mulher, diz a Bíblia que ela acende uma candeia e a procura até encontrá-la. Não desiste. É uma que ela perdeu, mas ela vai atrás daquela uma. Ela não desiste. Ela fala, com 9 tá boa. Não, tá bom 9, tudo bem. Não. Perdeu a dracma do relacionamento, vou buscá-la. Perdeu a dracma do respeito, eu vou buscá-la de novo. A candeia, acende a candeia, é a luz do Espírito Santo, e buscar a presença de Deus para restaurar dentro da própria casa, porque senão você vai ser um derrotado. Busca incessantemente até encontrá-la, e
uma família restaurada, porque Deus pedirá conta para você da sua família. Amém?